Olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Hoje eu quero trazer um tema muito interessante de uma notícia que me deixou muito feliz, sobre um ator de Hollywood, né? Quando a gente fala em Hollywood, que se converteu ao catolicismo ao interpretar o papel de Padre Pio para um filme no cinema. Vamos conhecer essa história? Vamos lá. Muito bem, você que está chegando aqui ao canal, quero te pedir para se inscrever, né, compartilhar esse vídeo, curtir, para a gente possa encontrar mais relevância no conteúdo que a gente está trazendo aqui. Mas o que eu queria trazer, essa notícia que me chamou muita atenção, é que o ator, né, o ator Shia LaBeouf, né, um ator americano muito conhecido pela franquia Transformers, né, um filme que fez muito sucesso, tem outros filmes não tão conhecidos, mas com atuações boas dele. Ele revelou que se converteu ao catolicismo enquanto estava se preparando para representar Padre Pio no próximo filme sobre a vida do frade capuchinho. É interessante, e aí, né, eu quero trazer essa notícia, a ótica dele, né? Porque é interessante porque quando a gente fala de Hollywood, né, principalmente nos últimos anos, Hollywood tem se mostrado escancaradamente refém do ocultismo, refém de coisas que trazem símbolos, fatos totalmente contrários à fé cristã, totalmente contrários àquilo que a gente acredita. E quando você vê um ator relevante, sim, ele é um ator relevante, dando esse testemunho, né? Inclusive tem uma entrevista que ele deu a um bispo, né? Está em inglês, mas é uma entrevista onde ele explica esse processo, explica como ele estava se sentindo. Então, assim, isso é muito interessante para a gente trazer para nós, para a nossa reflexão, né? Porque a gente fica feliz quando alguém encontra a verdade, né? Então, mas ele conta como ele estava antes de fazer esse processo, né? Ele tinha sofrido uma série de acusações, muitos escândalos na vida dele, que muitos já davam a carreira dele como encerrada, né? Ele ia cair no esquecimento, como outros, né? Que passam por essa loucura, né? Parece que Hollywood mexe com a cabeça de muitos, né? Temos o exemplo do Ezra Miller, que fez o Flash nos últimos filmes da DC, que está completamente surtado, cometeu atrocidades assim, de comportamento, de agredir mulher em bar, de achar que está sendo perseguido. Então, assim, meio que ele enlouqueceu, né? Então o Shia LaBeouf estava passando por esse processo muito conturbado, né? Muita coisa culpa dele, das coisas que ele fez. E ele diz assim que ele tinha uma arma em cima da mesa, abre aspas para ele, né? Eu tinha uma arma em cima da mesa, eu não queria mais estar vivo. Sentia vergonha como nunca tinha experimentado antes. O tipo de vergonha que se esquece como se respira. Você não sabe para onde ir, mas eu também estava com um desejo profundo de continuar em frente. Ou seja, nós vemos aqui uma pessoa que passa por muitas coisas que talvez você já passou, né? Aquela angústia profunda, aquele sentimento de tristeza, de não encontrar sentido. E quando a gente fala de Deus, né? Quantas vezes a gente ouve o testemunho de gente que encontrou Deus aí, né? Gente que encontrou Deus nessa situação. Então, continuando a notícia para você entender que processo ele passou. A decisão de representar o Padre Pio no cinema foi uma decisão essencialmente profissional, não por causa da sua fé. Então ele não estava procurando redenção, mas ele viu a oportunidade de representar um frade e falou assim: opa, isso aqui vai me trazer uma imagem boa, isso aqui vai agregar para talvez desfazer a imagem que as pessoas têm de mim, né? Então o que acontece? Ele viu a oportunidade de interpretar o Padre Pio e falou assim: eu vou aqui, isso aqui vai ser bom para minha carreira. Nada de fé. Ele não pensou em fé em momento algum. Mas para fazer o papel, o que ele teve que fazer? Ele teve que aquilo que os atores fazem, que é a ambientação, né? Eles fazem tipo uma oficina, que eles vão e começam a estudar sobre aquilo. E ele, o que ele fez? Para fazer Padre Pio, ele foi para um mosteiro. Ele foi viver como os frades vivem, para entender, para pegar a essência daquela vida que ele iria representar. E é aí que tudo começa, né? Então, ele fala que ao chegar lá, é como se ele tivesse sido enganado, né? Mas enganado num bom sentido. Ele chegou e o negócio soou tão agradável, tão bom para ele, que ele se sentiu logo em casa.
E é interessante que ele que chegou lá com várias culpas, de tantas coisas erradas, com esse desejo de, ao mesmo tempo, de não querer viver, mas tentar continuar, essa luta interior, ele se deparou com uma coisa aquilo que nós às vezes esquecemos, que é a misericórdia de Deus. O que acontece? Ele fala que ver pessoas que deram testemunhos para ele de recomeço, de reconstrução, o recomeço de uma nova história, de perceber que Deus ele quer o melhor para você, ou seja, que ele quer te resgatar, fez com que ele se sentisse muito bem. E aí ele começa um processo de aproximação para Deus de uma forma muito bonita, né? Engraçado que ele fala que a alusão que ele fala que aquele ali era a última parada do trem da vida dele. Aquilo que muitos de nós, ou alguns de nós já falamos, né? É a última chance que eu dou para que as coisas se resolvam. É a última chance que eu dou para Deus. Então, achei interessante porque, né? Como que a experiência de fé, ela se repete no mundo todo, né? E é muito interessante, né? Ele fala assim, eu sei agora que Deus estava usando o meu ego para me atrair até Ele e me afastando dos desejos mundanos. Tudo isso estava acontecendo simultaneamente, mas não teria havido impulso para eu entrar no meu carro, dirigir até o mosteiro, se eu não pensasse, vou salvar a minha carreira. Ou seja, depois dessa conversão, ele percebe que Deus estava usando disso, do ego dele, de tipo assim, vou salvar a minha carreira, isso aqui eu vou me aproveitar disso, vou pagar de bom mocinho e as pessoas vão esquecer, né? E ele percebeu que Deus estava usando dessa situação para quê? Que mesmo com essa intenção inicial no coração dele, ele precisava se retirar. Lá no mosteiro ele não ia poder ter a vida mundana que ele tinha, né? Ele não poderia, por exemplo, experimentar as coisas erradas que ele experimentava. Então Deus estava usando exatamente disso. Para quê? Para alcançar o coração dele, né? O ator também explicou que sentiu que Deus havia sido um pouco complicado em sua abordagem. Interessante, ó. Quando eu cheguei no mosteiro, aconteceu uma mudança. Foi como se alguém tivesse me enganado. Não de uma maneira ruim, mas de uma forma que eu não conseguia enxergar. Eu estava tão perto disso que não conseguia ver. Quando ele disse isso aqui, eu lembrei muito de Santo Agostinho, né? Tarde te amei, beleza antiga e tão nova. Esse que eu procurava fora estava dentro de mim. E o depoimento dele sobre a misericórdia, que, né, foi muito interessante, eu quero trazer para você. Foi ao ver outras pessoas que pecaram além de qualquer coisa que eu pude sentir algo do tipo, isso me dá esperança. Comecei a ouvir testemunhos de outras pessoas que tinham encontrado o seu caminho, e isso me fez sentir como também se tivesse permissão para encontrar o meu. Ou seja, através do testemunho dele, ele pôde encontrar, testemunho de outras pessoas, ele pôde encontrar um caminho para ele. E é isso. É sobre esse encontro que a gente precisa ter com Deus. E aqui trazendo para a nossa reflexão, né? Num mundo tão perdido, num mundo tão entregue aos prazeres, perceber que não é Deus que parou de nos procurar, não é Deus que parou de nos falar, mas somos nós que esquecemos Deus. É aquilo que eu gosto de falar sempre. Quem muda somos nós. Deus continua sempre o mesmo. Quem não procura Deus somos nós. Deus continua à nossa espera. E essa a principal percepção que a gente tem que ser de Deus. Não é que Deus nos afasta de nós. É nós que saímos da proteção dele, ou da busca por essa verdade. E isso explica por que o mundo está tão virado, trazendo tantas coisas como eu tenho trazido aqui no canal, que vão contra aquilo que Deus verdadeiramente é. Porque quanto mais você se afasta de Deus, mais você se entrega a esses prazeres. E é isso que eu queria deixar nesse vídeo. Grande abraço. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e vamos seguindo acreditando, né? Que mesmo em meio a tanta coisa ruim, Deus ainda tem espaço na vida de muita gente. Abraço.